Neste estudo, queremos trabalhar um pouco mais a questão dos resultados da conversão. Lembremos que Jesus disse que árvore boa produz bons frutos. Acompanhe. Mateus capítulo 7, versículo 17. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Esses frutos bons, em hipótese alguma, é resultado de algum tipo de legalismo cristão. Antes, é uma evidência natural de um verdadeiro convertido, batizado com o Espírito e, portanto, habilitado para viver para a glória de Deus. O que desejo enfatizar é que a garantia da produção destes frutos não é meramente o esforço, antes certas condições precisam ser preenchidas. Sejam bem-vindos aqui ao canal É Bíblia, seu canal de estudo da Bíblia e revelação da Palavra de Deus. Meu nome é Rômulo César e no tema de hoje sobre a salvação vamos entender o que é o fruto do Espírito Santo e como consegui-lo. Será que existe algum segredo para ter esse fruto e como mantê-lo em nossa vida cristã? Deixe aqui abaixo do vídeo seu comentário sobre esse assunto. Se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, vai aqui abaixo do vídeo e deixe seu like. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações da palavra todas. E compartilhe os nossos vídeos com seus amigos e família. Assim você nos incentiva a criar mais conteúdo como esse. Muitas vezes, quando alguém está recebendo os primeiros estudos evangelísticos, uma pergunta surge: mas se eu me converter, então significa que não poderei mais fazer isto ou aquilo? Nesta lista estão as festas, as bebidas, os vícios e etc. Neste ponto, às vezes, o evangelista fica na dúvida. Se ele responder que terá que deixar tudo aquilo, a pessoa pode se assustar e não voltar aos estudos. Se ele disser que não precisará deixar nada, poderá passar uma falsa impressão do cristianismo. Minha resposta a esta dúvida tem seguido uma outra linha de raciocínio. E eu respondo: você não terá que deixar nada que não quiser deixar, mas o Espírito Santo vai lhe convencer a deixar aquilo que precisa ser deixado. Muitas vezes as pessoas ingressam em determinadas religiões cheias de ordenanças do tipo: não faça isso e não faça aquilo. Quantas vezes seguem essas ordenanças apenas para serem bem vistas e aceitas pelo grupo? Por que Deus se agradaria de uma obediência desse tipo? Por que Deus se agradaria de uma obediência formal e externa? Quando alguém dirige um automóvel numa autoestrada, sabe que há um limite de velocidade. Muitos obedecem a este limite, mas quantos obedecem porque têm consciência de que aquela é uma velocidade condizente e que oferece menos riscos para si mesmos e para os outros? E quantos obedecem apenas para não serem flagrados pelo radar e multados pelo policial rodoviário? Se os motoristas tivessem certeza de que todos os radares seriam retirados, quantos ainda respeitariam o limite? Assim, a observância da lei por puro medo de punição não poderia ser algo agradável diante dos olhos de Deus. Deus espera algo mais. Ele espera uma transformação que é espontânea e que vem de dentro. Jesus percebeu a ênfase dos religiosos de sua época de exigir obediência externa aos mandamentos. Alguns judeus, para não quebrarem o sábado, tinham um estratagema ao estilo jeitinho brasileiro. Como eles só podiam se deslocar uma determinada distância no sábado a partir de suas casas, então no dia anterior afixavam pertences em vários lugares, o que lhes dava direito de irem até aquele lugar que consideravam casa e sempre um pouco mais à frente, até outros lugares desejados. Esse tipo de obediência não poderia agradar a Deus. Jesus falou em Mateus capítulo 15, versículo 19: porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Uma das preocupações dos fariseus era comer sem lavar as mãos, mas não estavam preocupados com o coração. A verdadeira mudança é aquela que começa lá no coração. O coração é como se fosse uma fonte de água. Se a fonte está contaminada, não adianta tratar o córrego. De nada adianta as pessoas se esforçarem para mudar de vida, não falarem palavrões, se controlarem para não discutirem, etc. Se continuam alimentando todas essas coisas no coração. O caminho da transformação não é de fora para dentro, mas de dentro para fora. O Espírito Santo veio para morar em nosso coração, purificará essa fonte e então ela poderá produzir água limpa. Gálatas capítulo 4, versículo 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Uma das realidades mais nítidas na vida do crente é o grande conflito entre a velha e a nova natureza. Paulo diz, Gálatas capítulo 5, versículo 17: porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer.
Esta é uma batalha terrível. O velho homem não quer entregar o terreno de bom grado e se arma até os dentes a fim de resistir ao espírito que veio habitar em nós. Num certo sentido, já somos criaturas inteiramente novas, mas noutro, ainda não. Ao estar em Cristo, uma pessoa se tornou nova criatura. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: "E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas." Toda a sua vida sofreu uma inversão de valores e, por consequência, as coisas antigas já passaram. Ele experimenta uma nova forma de viver e ele vive no novo tempo de Deus, sendo um novo homem para Deus, para si mesmo e para os outros. Tudo na expressão de Paulo indica a renovação ocorrida na vida inteira do convertido, mas devemos lembrar que ele ainda tem um corpo e uma alma decaídos, que lhe causam sofrimento. Portanto, existe uma tensão entre o que o crente já é e o que ele ainda não é, ao mesmo tempo que ele já é um novo homem e, portanto, viver como um novo homem deve ser algo natural. A Bíblia manda ele se esforçar para ser realmente um novo homem. Apesar de já ser uma nova criatura, ainda tem muito de si da velha criatura. Por isso, Paulo roga aos crentes que não mais se conformem com este século, mas renovem-se em direção à vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1 a 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este século continuará atuante e fazendo de tudo para que os crentes continuem a viver segundo o padrão da noite. E por isso, como filhos da luz, nós devemos abandonar as obras das trevas e se revestir das armas da luz. Romanos capítulo 13, versículo 12. Vai a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. E também em Efésios capítulo 5, versículo 8. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Mas andar assim só é possível porque você escolheu ser filhos da luz. Por isso, para aqueles que escolhem as trevas, Paulo diz, Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os quais tais coisas praticam. Evidentemente, essas obras caracterizam a vida de uma pessoa não regenerada, mas não significa que um crente não possa cair em algum desses pecados ocasionalmente. Porém, se essas coisas forem evidências contínuas na vida de alguém, como Jesus disse, isso caracteriza a natureza de árvore má, ou seja, a ausência de conversão. A lista parece falar de pecados que têm relação com sexo, prostituição, impureza, lascívia, com a religião, idolatria e feitiçarias, com relacionamento com outros, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas e, por fim, com pecados relacionados aos apetites, bebedices e glutonarias. Porém, a lista não é exaustiva, pois Paulo diz, e coisas semelhantes a essas. 4 áreas problemáticas que ficam bem delineadas nestes versículos: sexo, religião, relacionamento e apetites. São 4 áreas que a carne gosta de se manifestar. Para andar no Espírito, Paulo diz, Gálatas capítulo 5, versículo 16, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Às vezes pensamos que precisamos lutar contra a carne para vencer o pecado e as tentações, mas essa luta não é nossa, essa luta é do Espírito contra a carne. Paulo diz, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Gálatas 5,17. A luta já é bastante real, não somos chamados para entrar nela, somos chamados para andar no Espírito. O fruto do Espírito, que é a consequência de ser cheio do Espírito, acontecerá naturalmente em nós, tão natural quanto um fruto pode ser. Quando estamos cheios do Espírito, o mundo não brilha tanto para nós. Satanás já não é tão ameaçador e nossa carne fica bastante enfraquecida. Ser cheio do Espírito é a garantia de uma vida cristã autêntica.
Viver no Espírito é sinônimo de andar no Espírito ou ser cheio do Espírito. Ser cheio ou pleno do Espírito Santo deve ser a maior busca do cristão nessa vida, pois ao mesmo tempo em que ele já é um homem espiritual, ainda precisa continuar buscando a plenitude espiritual. A plenitude do Espírito é uma obra contínua, ou seja, não se pode esperar um enchimento definitivo. Alguém que está em Cristo e por consequência nova criatura não pode se dar ao luxo de não buscar mais a Cristo. Alguém que tem o Espírito e por consequência não está mais na carne, ainda precisa se encher do Espírito. Efésios capítulo 5, versículo 18 diz: "E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito." Só a plenitude do Espírito confere ao crente a plenitude de Deus em sua vida. A palavra andar é um hebraísmo que significa viver continuamente na prática de algo. A figura bíblica do andar é significativa, pois aponta para uma realidade diária de caminhar, deparando-se com as novas e desafiadoras situações nas quais o Espírito conduzirá de forma segura conforme as Escrituras. Agora podemos desenvolver o fruto do Espírito. E a primeira coisa que devemos notar é que há apenas um fruto do Espírito. Ainda que geralmente falemos em frutos do Espírito, a palavra em Gálatas capítulo 5, versículo 22 está no singular e diz: "Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade." Isso faz contraste com as obras da carne, que são muitas e estão no plural, e também com os dons do Espírito. Em relação aos dons do Espírito, eles são muitos porque caracterizam a diversidade de membros no corpo de Cristo, e por conseguinte, ninguém tem todos os dons, mas o fruto não tem essa função, e por isso cada crente verdadeiro deve produzir todo o fruto do Espírito. A unidade do fruto do Espírito nos diz que não podemos escolher virtudes, devemos evidenciá-las todas. Uma pessoa não pode ser apenas longânime sem ser fiel, do mesmo modo que não pode evidenciar o amor sem domínio próprio. Como estamos falando de fruto, devemos pensar em seu crescimento orgânico. Isso nos sugere duas coisas. Primeiro, que ele precisa crescer, e segundo, que cresce em certas circunstâncias. Não devemos esperar que uma pessoa recém-convertida demonstre o fruto do Espírito em sua forma plena. Ele será desenvolvido gradualmente. Isso nos leva à segunda observação, pois para que algo se desenvolva, precisa ser alimentado. Usando a analogia da natureza, sabemos que uma árvore não precisa fazer força para produzir frutos. Ela precisa dispor dos elementos necessários, como chuva, boa terra, sol e etc. E assim os produzirá naturalmente. Da mesma forma, o crente não produz frutos pela força, mas quando dispõe dos elementos necessários para isso, como a pregação da palavra, a comunhão entre os irmãos, a oração, a meditação e etc. Essa santa influência do Espírito Santo produziram na vida do crente o bendito fruto do Espírito. Esse é o segredo de andar no Espírito. Quem anda no Espírito tem a garantia de não satisfazer as concupiscências da carne, como diz Paulo em Gálatas capítulo 5, versículo 16. O segredo do fruto do Espírito é andar no Espírito. Quando vivemos sob a influência bendita do Espírito Santo, que nos são oferecidas através da palavra de Deus, da oração, da comunhão e da igreja, levando todas essas coisas a sério, o fruto do Espírito crescerá e amadurecerá naturalmente em nós. A vida cristã é uma guerra realmente, mas se o Espírito for engrandecido em nós, a guerra não será tão dramática. Ela só será realmente árdua se permitirmos que a carne se sobreponha. E aí, gostou da mensagem de hoje? Conseguiu entender um pouco mais sobre a salvação? Já se inscreveu no nosso canal? Se ainda não se inscreveu, vai aqui abaixo do vídeo e deixe seu like. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações. Não perca os próximos vídeos. A cada mensagem que postamos aqui no canal, Deus traz uma novidade dos seus planos para nos salvar e nos dar mais conhecimento da verdade para melhor caminharmos com Ele. Muito obrigado por sua presença aqui no canal. Permita que eu ore por você agora. Se puder, feche seus olhos, curva sua fronte. Vamos falar com Deus. Pai nosso que estais nos céus, louvamos o Teu nome pela paz e pelo perdão que ofereces a cada um de nós. Obrigado porque em Jesus temos desenvolvido frutos espirituais que nos ajudam a ser bênção na vida de outros e nos fortalece para sermos mais que vencedores. Obrigado porque temos a oportunidade da salvação oferecida graças ao sacrifício do Teu Filho Jesus. Obrigado pelo coração aquecido e mantido no Espírito do Teu Filho Jesus.
Hoje queremos te pedir em favor daqueles que enfrentam a tristeza do esfriamento espiritual, porque a velha natureza carnal milita contra o espírito, arranca as coisas antigas, transforma essa velha criatura em pó e faça tudo novo de novo. Pai, queremos andar cheios do Espírito Santo. Acesse os pensamentos dos teus filhos, prova-os, purifica-os, Pai, e livra-nos de tudo que é mundano e profano, e através da nossa vida restaura também a nossa família, que estão em risco neste mundo desestruturado pelo pecado. Sabemos, Pai, que nada é impossível para Ti, por isso atue poderosamente na vida de todos os Teus filhos que vivem essa situação de depressão e sentem que não têm forças para continuar lutando para vencer. Hoje queremos declarar que em Ti somos todos, em todo tempo, mais que vencedores. Por isso, nos dê a força de vontade necessária para que haja a plenitude do Espírito inteiramente na vida do crente, para que o crescimento dos frutos sejam orgânicos, puros e simples e brotem no tempo certo conforme o Senhor achar melhor. Confiamos em Ti, Pai. Confiamos a Tua misericórdia, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E lembre-se, Deus é maravilhoso. Ele te ama. Creia nisso.